Podeis todos assentar. Amém? Posso apreciar, pastor, um pouquinho? Posso apreciar minha igreja? Amém? A paz do Senhor, igreja amada. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, de estar aqui louvando e adorando. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, estou muito alegre, muito feliz. Há 2 anos eu estava aqui nesse mesmo púlpito e Deus entregava uma profecia ao pastor e 2 anos depois Deus me traz aqui de volta, pastor, através de profecias. Há poucos dias estávamos no monte, os obreiros da nossa igreja orando, pedindo a Deus, cultuando a Deus, e Deus disse assim: tu vai para o meio dos teus. Aleluia. De manhã, eu conversando com o meu amado ali, ele falou assim: você vai dirigir, o pessoal está com saudade. Eu disse: glória a Deus, eu vou dirigir, Senhor. Mas de repente Deus entrou e bradou e disse assim: não, o pastor disse: não, tu não vai dirigir, tu vai pregar. Deus havia profetizado que eu pregaria aqui hoje, pastor. O senhor vê como Deus é fiel. Amém? Irmãos, como o pastor falou, a gente está ali em São Paulo 2 anos, trago um abraço da nossa irmã Diana, da minha pequenina que já está grande, né, sabida, inteligente, graças a Deus, Ruth, que ficaram ali chorando para vir, mas infelizmente minha esposa não conseguiu férias, né? Então ela não pôde estar aqui. Mas Deus me concedeu esse privilégio de hoje poder estar aqui junto com vocês para dizer que amo cada um de vocês. Fico feliz, pastor, porque estou vendo os rostos conhecidos. Pessoas com rosto aqui que eu conheço desde a fundação desta igreja. Mas também, pastor, estou vendo rostos novos. Isso indica que o evangelho está sendo renovado na vida das pessoas nessa igreja, pastor. Amém? Mas glória a Deus, eu não estou aqui para falar de mim, mas sim do meu Cristo, daquele quem nos enviou e aqueles que nos salvou. Peço, amada igreja, que abra sua Bíblia desde já no livro de João, capítulo 6, aleluia, glória seja dado ao Senhor. O Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 60 até o 71, texto conhecido, mas muito poderoso na palavra de Deus. Abre o teu coração para que Deus comece a falar contigo nesta noite. Antes de nós chegarmos aqui, o seu Espírito já estava falando conosco, já estava aqui trabalhando para que quando nós chegássemos aqui, fôssemos abençoados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Livro Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o 71, aonde vamos estar falando do amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toda a igreja encontrou? Leiamos. Diz assim: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visível subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é quem vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há algum de vós que não crerem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e os que não criam, e havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós?
tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Ficamos debaixo da oração, né? Do nosso presbítero ali, Queiroz. Amados irmãos, essa palavra é uma das mais conhecidas na palavra de Deus. Mas o fato dela ser uma das mais conhecidas não os torna menos importantes do que as demais que Jesus Cristo falou. O que nós vemos no texto é Jesus Cristo falando aos seus discípulos. E o que nós podemos perceber aqui, que Jesus estava falando num tom não tão agradável aos seus discípulos. E a Bíblia aqui nos diz que quando Jesus falou isto, muitos deles começaram a murmurar, muitos deles começaram a blasfemar no seu coração, começaram a tecer comentários. E Jesus viram para eles e diz assim: vós estão escandalizados com esta palavra? Ora, aqueles discípulos, a gente via, eles ouviam, e eu quero acreditar nisso, de que o tempo todo eles estavam vendo Jesus dócil, né? Um Jesus de palavra meiga, amiga. Mas nesta circunstância em que Jesus está falando nesse texto, Jesus fala com ênfase as coisas do céu. Jesus enfatiza sobre as doutrinas as quais os discípulos deveriam seguir para ir para os céus. E a Bíblia diz que a palavra foi tão dura que alguns dos seus discípulos se escandalizaram. E Jesus, vendo que os seus discípulos escandalizaram, Jesus sabendo no seu coração quais os que estavam escandalizados, Jesus disse: vós quer ires? Vamos. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a ir deixando Jesus, já não caminhavam mais com Jesus, já não andavam mais com Jesus, porque acharam que as palavras do nosso mestre eram uma palavra muito dura. Era uma palavra que para eles era difícil de ser seguida. Por quê? Porque Jesus falou de coisas das quais eles não estavam preparados para segui-las. E a Bíblia diz que ficando 12, Jesus olha para os 12 e diz: queres ir vós também? Vão. Vão, não já foi os outros? Por que também vós não vão? Ah, irmão, mas nessa hora aparece quem? Aparece Simão Pedro. Ele diz: Senhor, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Amada igreja, nessa noite eu quero perguntar a você: para onde você vai sem Jesus Cristo? Para que caminho se tomar? Quais rumos você deve tomar na sua vida? Se Cristo não estiver no centro te guiando, te dizendo quais os caminhos você deve seguir, quais os rumos da tua vida você deve tomar diante dele. Nós vivemos hoje, pastor, um momento difícil da igreja. Fácil de existir igreja, mas difícil de vivê-la. Porque as pessoas estão querendo o evangelho da facilidade. Eles querem um Jesus light, um Jesus que seja livre, não que deixe tudo à vontade. E quando a palavra nos ensina que seguir a Jesus é ter uma vida de renúncia, é ter uma vida dedicada a esta palavra, é ter uma vida dedicada aos princípios ensinados por Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. O que nós podemos observar, irmão, que naquele momento os discípulos acho que ficaram atônitos. Porque havia vários discípulos, Jesus tinha vários. E de repente todos começam a se apartar, se saindo aos poucos. E agora só fica aqueles 12, um olhando para o outro. E quando aqueles 12 estavam olhando para o outro, Jesus ainda disse mais: eu não escolhi os vós. Vocês 12 que estão aqui, não foi eu que vos escolhi. Ainda digo mais, que dentre vocês 12, um será o diabo. Ou seja, um será o que vai me trair. Você imagina, pastor, 12 pessoas juntas, um olhando agora para a cara do outro. Quem é que vai trair?
Poxa, que Jesus acabou de dar uma palavra difícil dessa. Jesus deu uma palavra tão dura que um bocado já foi embora. E agora ele vem falar a palavra, só ficou nós 12. E agora ele ainda fala que dentro de nós ainda tem um traidor. Ainda tem um que vai ser contra. E aí, meu irmão, ele diz assim, ó: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Irmão, se queremos viver uma vida plena do Evangelho, se queremos estar com Cristo, se queremos obter algo, nós temos que primeiro reconhecermos que Cristo é a única porta que nos leva ao céu, que Cristo é a única salvação, que Cristo é a única solução para os nossos problemas. Vivemos um momento hoje na igreja em que as pessoas estão preocupadas, pastor, com o meu bem-estar. Eu estou ali na cidade de São Paulo e eu posso observar, pastor, as igrejas com carrões suntuosos na porta das igrejas. Pessoas vestidas nos ternos italianos, ternos bem alinhados, ternos bem justos. Igrejas grandes, templos suntuosos, e você entra e não sente mais a presença de Deus nessas igrejas. O que é que aconteceu? Simples. Os homens tiraram Cristo e agora estão no seu ego e nas suas vaidades. Pessoas dizendo: vem na minha igreja, que na minha igreja eu vou curar. Ora, quem cura é Ele ou é Cristo? Quem liberta é Ele ou é Cristo? A igreja é dele ou é de Cristo? Jesus, se voltando para Pedro, diz: tu és Pedro, e sobre ti edifico a minha igreja. Jesus não diz: tu és Pedro, e sobre ti edifico a igreja. Ele diz: tu és Pedro, e sobre ti edifico a minha igreja. A igreja de Cristo não é do homem. Os homens estão achando que podem tomar caminhos, que podem tomar rumos, que eles podem decidir os seus futuros, que eles podem dizer a hora das coisas acontecerem, e não podem, porque o relógio de Cristo não anda pelo relógio dos homens. Porque o pensar de Cristo não é o pensar dos homens. Se queremos ter vida eterna, se queremos ter salvação, se queremos ter libertação, se queremos ter algo da parte de Deus, primeiramente temos que renunciar tudo. Temos que deixar tudo para seguir a Cristo. E unicamente olhar para Ele e dizer: Ele é o nosso alvo. E não desviarmos a nossa atenção disto. Não deixarmos que as pedras do caminho nos atrapalhem a chegar ao ponto final da nossa jornada. Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos: não seria fácil segui-lo. Muitos o abandonaram porque acharam difícil seguir Jesus, porque os seus ensinamentos eram duros. Mas nós, como igreja de Cristo, estamos aqui para dizer que esses ensinamentos não são duros. Que estamos aqui para renunciar ao nosso eu, para dizermos a este mundo que ainda existe solução, que ainda existe salvação, que ainda existe um Deus que governa e rege esta terra, que existe um Deus que está sob o controle de tudo, que existe um homem, o qual veio a esta terra, morreu, ressuscitou e hoje vive à destra do Pai. E deixou-se uma promessa dizendo: eu vou, mas voltarei para vos buscar. Seguir a Jesus, irmão, não está nas coisas desta terra. Porque Jesus diz: o reino não é desta terra. Os discípulos estavam preocupados. Jesus diz: olha, como eu posso falar para vocês de coisas do céu se vós só conhecem de coisas desta terra? Para que vós vá para o céu é necessário que vós conheçam as coisas dos céus. É necessário, irmão, que nós liguemos nas coisas do céu, nas coisas em que Cristo nos deixou através deste manual de conduta. Você compra um DVD na sua casa, um home theater, você compra um Blu-ray de não sei quantos canais,
Lá vem um manual, lá vem um livrozinho que você vai ler e vai ver como é que ele funciona. Você compra o carro vem com um manual lá no porta-mala, onde você pega, e você vê quais as funcionalidades do painel do carro, quais as funções, como melhor você tirar recursos daquele automóvel que você comprou. Para ir para o céu, irmão, também existe um manual. Existe um manual de conduta do cristão. Existe um manual que nos diz como alcançar a Cristo. Como nos achegar até Cristo, porque só Ele pode mudar as nossas vidas. O homem não pode transformar o homem, a sociedade não consegue transformar o homem, a religião não consegue transformar o homem, mas o encontro real com Cristo transforma a vida do homem. Outrora o homem era desta forma, e quando ele tem um encontro real com Cristo, ele passa a viver de outra forma. A sua forma de agir, de ser, de viver, de falar, de se comportar, muda totalmente. Não dá para dizer, irmão, que o homem conheceu a Jesus Cristo e continua tudo igual. Não muda nada. Eu tenho visto isso, pastor, isso tem entristecido o meu coração. Porque eu tenho visto pessoas egocêntricas, se achando que Deus é que precisa dele, que eles não precisam de Deus, que eles vão na casa de Deus quando eles bem quiserem entender, porque eles acham isso. Filho, Deus não precisa disso, porque Ele é Deus desde a sua existência. É nós que precisamos deles a todo instante. É nós que temos que estar a todos instantes debaixo da sua graça, dos seus pés, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, purifica-me, Senhor, me vivifica, Senhor, na tua palavra. Deus me faz servos fiéis e obedientes. Deus me faz, Senhor, homens e mulheres capazes de anunciar o teu reino. Os homens estão preocupados com os seus bens materiais, com as suas finanças, mas estão esquecendo do principal, as suas vidas. Um homem, a Bíblia diz que um homem diz: agora eu posso folgar a minha alma, porque eu plantei muito e colhi muito, eu derrubei meus celeiros velhos, eu construí celeiros novos, os meus celeiros estão cheios, olha, as minhas despensas estão lotadas, então agora eu posso folgar a minha alma. Mas a Bíblia diz que foi perguntado àquele homem tolo: se eu te pedir a tua alma hoje, o que tem para mim apresentar? Irmãos, hoje é pregado o evangelho da facilidade. Esse evangelho não existe. O evangelho é vida de renúncia, dedicação. É uma vida, irmão, de ser humilhado, mas ser exaltado por Cristo, não pelos homens desta terra. Porque quem não tem glória, não pode dar glória. Um homem não pode exaltar a outro, porque ele não tem glória para exaltar. Para se exaltar é necessário ter glória. Mas o nosso Cristo, aquele que morreu por mim, aquele que um dia me resgatou do pecado, aquele que me tirou do mundo, aquele que lavou as minhas vestes, aquele a qual disse: filho, eu sou o teu Deus. Este sim pode glorificar o homem. Este sim pode mudar a história de um homem. Esse pode transformar a vida de um homem. A sociedade não pode. A humanidade não pode. Os poderes constituídos por lei não pode. Mas Cristo pode. As pessoas estão preocupadas, pastor, com o que vão comer. As pessoas estão preocupadas com o que vão vestir. As pessoas estão preocupadas com o que vão pagar. E o mais importante, as suas vidas, elas não estão preocupadas. Vivendo um momento de exaltação hoje no mundo do eu. Eu posso, eu faço, eu sou. Você não é nada, filho, sem Cristo. Você não é nada sem Cristo. Se Cristo dá um peteleco em você, meu irmão, você cai só a bagaceira lá no chão, já preparado para ser enterrado, já o paletó feitinho. Se Cristo disser você não vai, você não vai. Se Cristo disser você vai, você consegue ir. A Bíblia diz assim: buscai primeiro as coisas do reino de Deus. Deus não disse assim: buscai
primeiro as coisas desta terra. Ele diz: buscai primeiro as coisas do reino de Deus. E aí, por fim do parágrafo, ele diz: e as demais. Não tem nada, irmão, que você precise que Deus não sabe. O que você deseja daqui a 10 anos já está no coração dele, não precisa você pedir, ele já sabe o que você precisa. Ele sabe do que você necessita, então não precisa você estar se preocupando com isso. Te preocupe em agradar ao teu Senhor. Preocupe em agradar o teu Senhor, porque no dia que tu agradar o teu Senhor, as coisas te alcançarão. Não precisará mais você correr atrás dela. Te preocupe em buscar as coisas do reino dos céus. Quando Jesus foi questionado, Jesus disse: eu não vim para as coisas deste mundo, mas sim para as coisas do meu Pai, as coisas que estão nos céus. Lembre de uma coisa, amados, vocês não são cidadãos brasileiros, vocês não são cidadãos americanos, porque o Brasil está no continente das Américas. Você não é um cidadão desta terra, você é um cidadão dos céus. Então te preocupe com as coisas dos céus. Mas como eu vou me preocupar disso? Só há uma forma, só há um caminho. As pessoas dizem: vários caminhos levam a Roma. De fato leva, pega um avião, vá, pega um barco, você pula aqui, pula ali, por aqui você chega lá. Mas ao céu só há uma forma de entrar nos céus. Só há uma forma de ver a Deus. Só há uma forma de conhecer a Deus: através do seu Filho Jesus Cristo, o único suficiente Salvador da humanidade. A humanidade não precisa de um presidente que resolva a crise que esse país está precisando. A humanidade precisa de um Deus que cure as suas feridas, que restaure as suas vidas, que restaure a aliança que foi rompida com o pecado. Este sim nós devemos nos preocupar, porque é esse que está destruindo a nossa nação, o pecado, o orgulho. É isso que está destruindo a nossa nação. Não é uma crise que vai destruir esta nação, mas sim o pecado desta nação, a idolatria desta nação, pastor. Eu digo mais, pastor, essa brincadeira do lápis é antiga. Isso aí já foi feito com garrafas, isso aí já foi feito com copos, isso já foi feito com velas. Ah, meu amado, se você soubesse a porta que isso abre para espíritos entrar na tua vida e destruir. Esta nação está cética a respeito de muitas coisas, mas aqueles que conhecem a Deus, mas aqueles que conhecem a palavra da verdade, devem falar sobre elas. Religiões estão cheias, mas nenhumas estão levando a Deus. Nenhumas estão levando a Deus. Portas e portas aí de denominações estão se abrindo, mas não estão levando a Deus, porque estão preocupados com o homem, estão preocupados com os seus egos. Mas a igreja de Cristo, e quando eu falo a igreja de Cristo, eu não estou falando a placa, eu estou falando aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que são fiéis a seus princípios, aqueles que renunciaram a este mundo, que morreram para esta terra, que não vive mais as coisas desta terra, como o apóstolo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo sim vive em mim. Vivamos, irmão, em Cristo Jesus, nos preocupamos com Cristo Jesus, em agradar esta pessoa que é Cristo Jesus, e não os homens. Porque no dia que agradarmos o nosso Mestre, meu irmão, Ele vai virar para você. E se Jesus virar para você, a coisa vai mudar, a tua vida vai ser transformada pelo poder de Cristo. Não é pelo poder do homem, mas sim pelo poder de Cristo. Para terminar, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Este homem a qual eu anunciei nesta noite, este homem o qual eu falei que é a única porta que nos leva ao céu, este homem que morreu por mim e por você, este homem que deu a sua vida por amor a esta humanidade, ele está voltando. A Bíblia diz que os sinais demonstram as suas vindas.
Cristo está muito próximo, igreja. Cristo está muito próximo. Se formos interpretarmos os sinais que a Bíblia diz sobre a volta, que antecede a vinda de Cristo, nós vamos ver que Ele está à porta. Nós vamos ver que Ele está à porta, irmão. A morte sendo banalizada. Isso é Cristo voltando. As pragas, doença, ele ali é médico, eu trabalhei 10 anos na área da saúde, eu sei. É praga hoje, pastor, que não existe mais. É chikungunya, é dengue, é não sei o que, é peste, é o câncer que está matando. É a volta de Cristo. É o filho que não obedece o pai que matou o filho que matou a mãe, o esposo que matou a esposa, as nações se embravecendo, lutando uma contra as outras, o poderio bélico se aumentando. Isto é os sinais da volta de Cristo. Este homem está à porta. E a pergunta que eu deixo nesta noite para mim e para você: estamos prontos para reinar com Ele? Estamos prontos para morar com Ele? Estamos prontos para triunfar com Ele? Esta é a maior glória que a humanidade pode ter: reinar com Cristo, ser vitorioso com Cristo Jesus. Ah, será um prazer, pastor. Sabe que é estar do lado do teu mestre, vendo como ele é, sendo chamado pelo nome que ele escolheu para ti. Não foi o nome que a tua mãe te escolheu, foi o nome que ele escolheu para ti. Sabe o que ele dizia assim? Vinde bendito. Ah, irmão, isto é melhor do que qualquer riqueza desta terra. Isto é melhor do que qualquer bênção que eu possa receber ou imaginar. Estar nas mansões celestiais um dia com o meu mestre, o ver como ele é, entender cada mistério que essa palavra fala, pastor. Cada assunto que eu li e não entendi, cada assunto que eu vi e não sabia, e agora estar junto com ele e poder ver tudo isto e entender todos esses mistérios. Não tem glória, não tem prazer maior. Igreja amada, te prepara, porque o Cristo está voltando. Prepara-te, Cristo está voltando. Não tenha certeza de nada nesta terra, mas tenha uma única certeza: Ele está voltando. Não importa o que eu fale, não importa o que eu diga, a promessa se cumprirá. Ele vai voltar a esta terra para buscar os escolhidos. Que eu, que você, que toda a igreja presbiteriana de Biratá possamos nos encontrar nos céus, glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso, vendo o nosso Cristo como Ele é, tendo sede de cada dia olhar para Ele e não cessar os nossos olhos de fitar assim nele e dizer: este é o meu Deus. As angústias passou, a dor passou. Não existe mais nada, agora só eu e Deus. Ah, Jeová será maravilhoso. Aleluia. Guarde esta palavra no teu coração. Quando vinham os dias maus, quando vinha a fraqueza, quando vinha a tristeza, se pergunte: para onde irei eu sem ti, Senhor? Amém? Dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus.